Olá, cursistas! Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de estudos do nosso curso de capacitação Gestão e Diversidade na Escola. Essa é a 7ª sessão de estudos e que tem como tema Neurociência aplicada à educação. Eu passo a palavra à professora Crislane. Hoje chegamos ao tema Neurociência aplicada à educação. Tema importantíssimo e que a cada dia eu considero mais importante ainda pelos esclarecimentos que nos possibilitam sobre o processo de aprender. E assim pelas possibilidades que nos faz pensar sobre como melhorar os processos de ensinar e de aprender. Avançamos muito nesse sentido, a meu ver, com a psicologia cognitiva. Mas a neurociência leva-nos a um outro percurso de compreensão dos processos. É um tema que considero importantíssimo, mas também fascinante, por nos levar a entender como funciona o cérebro humano no momento da aprendizagem. E assim, em termos de objetivos, o que é que nós vamos fazer hoje, tratar hoje aqui? Primeiramente, nós vamos mostrar a importância dos conhecimentos da neurociência para a compreensão docente acerca dos processos de aprendizagem dos sujeitos. Vamos discorrer sobre o funcionamento do cérebro e a sua estrutura neuronal e acerca do funcionamento do sistema nervoso. Algo muito específico de área, mas que é importantíssimo que conheçamos para sabermos como é que o sujeito aprende. Então, vamos tratar de alguns termos técnicos, de alguns procedimentos específicos, mas que são necessários para que compreendamos o que ocorre com o sujeito em termos cognitivos, emocionais, no momento da aprendizagem. E vamos, por fim, relacionar princípios da neurociência com possibilidades de práticas pedagógicas fomentadoras de comportamentos motivados para a aprendizagem. Então, fecharemos assim a nossa sessão com um objetivo mais diretamente relacionado, diríamos assim, com o fazer docente. Mas o fazer docente, como não é algo que se improvisa, como o fazer docente é algo extremamente profissional e científico, nós precisamos entender como o sujeito aprende. E aí, por isso, está esse objetivo mais específico, o segundo mais específico da neurociência, e o terceiro objetivo, parte da neurociência, mas ele é mais específico aí do fazer docente. Então, vamos seguindo. Aí, nesse próximo slide, nós tratamos da importância da neurociência e o que é que nós podemos dizer sobre isso. Primeiro, podemos dizer que a neurociência é a área relacionada à medicina que estuda o sistema nervoso. Ela trabalha na interface de diferentes áreas. E dessa forma, ela nos ajuda a descobrir caminhos para o melhor funcionamento cerebral. E, por isso, ela é uma ferramenta de trabalho e não uma solução para o nosso trabalho. Eu saliento que é um tema importantíssimo, mas, lembrem-se, pelas possibilidades pelos caminhos que nos possibilita, que nos leva a pensar sobre o momento do fazer docente, o momento de coordenar o processo de aprendizagem. Então, ela é uma ferramenta que nos leva ela não é a solução dos nossos problemas. E por que ela é uma ferramenta? Porque ela nos traz algumas respostas, mas deixa-nos também algumas dúvidas. Por quê? Porque os estudos da área de neurociência, eles estão ainda em andamento. É uma área relativamente recente, é relacionada à medicina, mas é relativamente recente, seus estudos estão em andamento. Enfim, é uma área ligada à medicina, que está relacionada ao sistema nervoso. Mas ela está ligada também a outras áreas, como eu disse, ela trabalha na interface de outras áreas. E que diferentes áreas seriam essas? Por exemplo, a neurobiologia, a sociologia e a educação.
a educação, principalmente a partir aí de meados dos anos 2000, ou seja, século XXI. Sobretudo século XXI, né? Sobretudo quando estamos falando dessa relação entre neurociência e educação. E de onde parte a neurociência? Ela vem dos estudos sobre lesões cerebrais. Lesões cerebrais e o processo de recuperação desse cérebro. E aí temos nesse sentido aí poucos estudos sobre a relação entre neurociência e educação e o aprender. E há também muitas barreiras nos estudos, sobretudo barreiras éticas, que esbarram nos estudos com criança, por exemplo. Por isso que é mesmo pós anos 2000 que os estudos começam a ser feitos. Por isso que nós temos poucos estudos por conta disso, certo? A voz está quase indo embora, está falhando aí por conta, né? É por conta de uma leve gripe, tá? Que está aí nos acompanhando, né? Vocês devem estar estranhando aí um pouco a voz, né? Mas vamos em frente. Eu não sei como a gente grava e a gente não tem um retorno da voz, então eu nem imagino como é que essa voz esteja. Mas vamos segurar aí, tá? Então, a neurociência, né, tem poucos estudos em relação ao montante de estudos da área da medicina, mas em relação à educação são poucos estudos, mas nós temos resultados de estudos que nos fazem compreender como é que se processa a educação. E aí, como é que o aprendizado se torna conhecimento? Pensando que conhecimento é algo que nós carregamos por toda a vida, né? Como é que esse aprendizado se torna conhecimento? A neurociência nos dá condições de compreender isso. E quando nós falamos de aprendizagem e de conhecimento, que conhecimento é algo que carregamos para toda a vida, isso implica em mudança de comportamento. Eu sempre digo isso, né, aos alunos de licenciatura em orientação. Conhecimento, né, de fato, ele provoca mudança de comportamento, que nem sempre é visível. Muitas vezes está lá nas suas estruturas cerebrais, a mudança, né, no sujeito. Então, dominar estudos sobre esse tema, sobre esse assunto, dá segurança ao professor, dá concretude ao trabalho que ele desenvolve. Quando nós falamos, né, portanto, né, da relação entre educadores e neurociência, né, o que poderíamos dizer? Poderíamos dizer que a neurociência ajuda os educadores a entenderem o que ocorre no cérebro do aluno quando ele está em contato com novas informações. Como ele processa essas novidades e de que forma o aprendizado se torna conhecimento para toda a vida. Os professores, eles têm a possibilidade de entender o que ocorre no cérebro do aluno com conhecimento de neurociência. Como o processamento dessas informações ocorre e como isso se transforma em conhecimento. Vejam que é um encadeamento, né, quando falamos em processo de aprendizagem. Neurociência aplicada à educação. Vejam, entender o que o professor diz em sala de aula é uma coisa. Entender o que o professor diz, o que o professor fala, o que o professor expõe é uma coisa. Aprender, de fato, é outra coisa. Então, aprender significa desenvolver condições de interpretar aquilo, né, do que você se apropriou. E é preciso, por isso, que se estruture no cérebro do sujeito que aprende, né? Isso é um processo que não é, portanto, só racional, ele é também emocional. Sempre digo nas orientações de estágio supervisionado, busque afetar o emocional do aluno, porque o aluno não é só cognição. O aluno é razão e emoção. Ele não deixa o emocional no meio da rua, dentro de casa, na calçada da escola. Ele é cognição, mas ele é emoção. A relação entre emoção e cognição possibilita condições de aprendizagem. O que está acontecendo, né, com a pessoa no momento do estímulo para a aprendizagem? O que ocorre com essa pessoa? Ocorrem só mudanças cognitivas? Não.
são mudanças muitas vezes cardíacas e de alterações emocionais. Há ações que estimulam muito o cérebro. Por exemplo, a música. E essa música, muitas vezes, ela está ali provocando o sujeito emocionalmente. Mas elas estão estimulando, né, o cérebro. Então, é mais estímulos, mais sinapses que o cérebro vai fazer. Quanto mais sinapses, quanto mais relações entre os neurônios, quanto mais estímulo o cérebro tiver, maiores serão as chances de aprendizagem. Tem que se verificar se o professor está dando, então, estímulos corretos para os alunos. Vamos pensar aqui no caso, por exemplo, de um aluno surdo-cego. Não é aluno surdo e cego, é aluno surdo-cego. Lembra lá, surdo-cegueira é uma condição. Né? Lembra lá da nossa sessão formativa sobre inclusão. Surdo-cego. O surdo-cego aprende, por exemplo? Ele aprende? Aprende? E ele aprende com os estímulos corretos. Ele não está enxergando, né? Ele não está ouvindo como aluno ouvinte, mas ele aprende. Ele aprende com os estímulos certos. Mesmo com a hipersensibilidade, com a, que a maior parte tem, que não aceita, por exemplo, ser tocado, com os estímulos certos, é possível que o surdo-cego aprenda. Isso por quê? Porque todo o cérebro é capaz de aprender. Cada um tem a sua maneira específica de aprender. E isso depende do contexto, das experiências da pessoa, dos hábitos e outras coisas mais. Como dizia muitíssimo bem o Pierre Bourdieu, todo o cérebro aprende. E as aprendizagens, elas dependem também do capital cultural do sujeito. O fracasso escolar, muitas vezes, está associado à falta do capital cultural, que a escola exige da criança, exige do adolescente. Que capital cultural é esse? É um capital cultural que a escola, muitas vezes, não oferece, mas cobra. Cobra que o aluno chegue na escola com esse capital. Cobra que esse aluno chegue com hábitos de leitura, que esse aluno saiba relacionar uma coisa com a outra, que muitas vezes são coisas muito diferentes e que não fazem parte do cotidiano deles. E às vezes, colegas, nós temos que perguntar ao aluno, mesmo criança pequena, temos que perguntar à criança como é que ela aprende melhor. Não há problema nisso. Em perguntar como é que o outro aprende. Ele não vai dizer, né, como é que o professor tem que ensinar. A criança não vai elaborar um tratado teórico sobre a aprendizagem dela e que você tem que aprender e a partir daquilo, organizar suas aulas. Não. Né? E, claro, ela não vai utilizar uma argumentação rebuscada, mas ela vai te dar elementos que você, como um profissional, uma vez captando, vai rever suas formas de ensinar. O aluno vai geralmente pelo gostar. Não, eu gosto de estudar assim, eu gosto, mas quando o senhor trabalha dessa forma. Então, é soltando elementos, né, que o professor, uma vez captando esses elementos, vai pensar melhor como trabalhar os processos de ensinar e aprender. Então, não há problema. Pelo contrário, é bom perguntar ao aluno como é que ele aprende. E, claro, também não se trata de fazer um planejamento de aula para cada aluno. Isso é impossível. Né? Então, o que é necessário? O que é necessário é lançarmos mãos de diferentes estímulos em uma mesma aula, para que nós possamos atingir o maior número possível de alunos a cada aula, atingindo o todo em uma unidade de ensino. Por isso eu insisto, vai planejar uma aula? Que estímulos você vai dar para que os seus alunos aprendam? Para que aqueles alunos trabalhem diferentes habilidades? Não, porque você não pode, veja, trabalhar numa aula de educação básica, falar durante 50 minutos de aula expositiva, né, sem que os alunos participem, sem que os alunos deem um retorno para você, só ouvindo. Então, qual foi a habilidade que o aluno desenvolveu? O ouvir. E olhe lá, né, porque ele pode estar olhando para você, mas está ouvindo o que você está falando.
Então, é preciso que o aluno pratique pelo menos 3 habilidades. Então, para isso, nós temos que diversificar os estímulos, diversificar as possibilidades. Então, o que é necessário? Lançar mão de diferentes estímulos em uma mesma aula. E a neurociência aplicada à educação, ela nos leva a isso. Por quê? Porque busca compreender os processos de construção de conhecimento em situações de ensino-aprendizagem, principalmente no ambiente, né, de sala de aula, o ambiente escolar, bem como compreendermos os condicionantes que levam os alunos a aprender ou a não aprender, a aprender ou não aprender. Tá? Então, o que é que diz aí o nosso slide 5? Né? Que neurociência aplicada à educação compreende os processos de construção de conhecimento em situações de aprendizagem, principalmente em sala de aula, bem como os condicionantes para que os estudantes os incorporem em sua estrutura interpretativa. Avançando, podemos dizer que, em termos específicos, para os professores, né, profissionais, que a neurociência ela empodera o profissional da educação. A palavra empoderamento é uma palavra de alcance internacional que está voltada, de fato, né, para o ocupar, o demonstrar, né, de fortalecer o sujeito. Então, não é qualquer termo, qualquer palavra, qualquer expressão, qualquer conceito. Quando falamos que a neurociência empodera o profissional da educação, é porque, por exemplo, a pessoa está inclusive no slide, né? A pessoa geralmente não questiona muito determinados profissionais, a exemplo do médico. Vai ao consultório, né? O médico dá uma orientação e geralmente a pessoa não questiona. E quando vai questionar, é um cuidado tão grande, até porque sabe que a resposta pode não ser muito, né, compreensível. Mas, enfim, mas questionar o professor, aí não. Aí é mais fácil, né? Mesmo aquele que não entende absolutamente nada de educação como uma área de conhecimento, questiona o que o professor está fazendo. Então, é preciso que o professor saiba o que está fazendo. Mas não só saiba o que está fazendo, que ele demonstre que sabe. Então, não basta saber, tem que demonstrar que sabe. Então, por exemplo, muitas vezes o aluno lá na licenciatura chega para mim e diz, não, Crislane, eu tenho que demonstrar isso, mas eu já sei fazer, não se preocupe não, que quando eu chegar na escola eu vou conseguir fazer. Eu disse, não, você já sabe? Tudo bem, demonstre. Para que eu saiba, né, que você sabe de fato, você precisa demonstrar. Então, é preciso saber e demonstrar que sabe. E aí, em termos de conhecimento do processo de ensino-aprendizagem, o demonstrar que sabe significa o quê? Se você tem conhecimento sobre o processo de aprendizagem de seus alunos, isso tem que significar saber, tem que envolver, né, o saber sobre como o cérebro do seu aluno funciona. Por isso que é importante dominar, nem que seja um pouco, de neurociência, porque isso vai te dar poder, vai te dar condições de demonstrar que você sabe, de fato, sobre aquilo que você está falando. Você diz que seu aluno aprendeu por esse, por aquele outro motivo, ou você vai dizer, não, o meu aluno não aprendeu. O meu aluno, seu filho, seu irmão, seu sobrinho, meu aluno, não aprendeu. E ele não aprendeu provavelmente por aquele outro motivo. Ou seja, quando você tem conhecimento sobre os processos de aprendizagem, isso tem que envolver saber como o cérebro dos alunos funciona. Então, se você apresenta, se você demonstra conhecimento, aí não tem quem te conteste. Tá? Se conseguir contestar, vai ter que apresentar argumentos mais sólidos. E aí, nesse sentido também, não vai ser de todo ruim, né? Vamos aprender com o outro. Mesmo que esse outro não seja um profissional da escola, da educação, mas pode ser que seja um profissional, né, de uma outra área que se aprofundou no conhecimento, um conhecimento maior sobre neurociência do que nós. E daí vamos aprender com o outro,
tá? Mas o que se espera é que o profissional da educação, esse saiba. Tem que dominar um conhecimento que é um conhecimento produzido no século XXI. Um conhecimento que ainda está em andamento, mas que já nos dá muitas possibilidades, né, de avançar na compreensão e, consequentemente, na coordenação do processo de ensino-aprendizagem. E aí, quando nós falamos que o professor precisa compreender como funciona o cérebro, né, vejam só, o cérebro, ele é responsável pela forma como processamos as informações, tá? Como armazenamos o conhecimento e selecionamos nosso comportamento. Então, compreender o seu funcionamento e as estratégias que favorecem o seu desenvolvimento é do interesse dos professores. Isso incluindo, eu amplio para os profissionais da educação, né? Professores, gestores, os pais dos alunos e todos aqueles interessados no desenvolvimento do outro. Por isso, deve ser do interesse, né, de todos os envolvidos com a educação. O cérebro, ele é responsável pela nossa aprendizagem, né, e pelas mudanças nos nossos comportamentos. E o que é que nós fazemos de forma mais específica, nós docentes? O que nós fazemos como docentes de modo mais específico em sala de aula? Nós só ensinamos de ponto final? Ensinar como ministrar a aula expositiva? Então cheguei lá, falei, virei as costas, fui embora, já cumpri meu papel. É só isso que nós fazemos? Nós só ensinamos? Ou só transmitimos informações? Não questionamos, não problematizamos, não voltamos para verificar se aquilo de fato se enraizou? Não. Envolve o planejamento, envolve o ensinar, mas nós, professores, fazemos mais do que isso. Nós modificamos as estruturas cerebrais dos nossos alunos. Nós modificamos as estruturas cerebrais dos nossos alunos. Por isso, devemos tomar muito cuidado com a forma como ensinamos. Muitas vezes, né, volto lá falando dos meus alunos de estágio, muitos chegam, às vezes, reclamando do professor da escola que só usa o livro didático e dizendo-se que não quer ser ele um professor que só usa o livro didático, que tem que usar aquilo, que tem que diversificar isso. E eu sempre digo, calma, não é o que se faz, é o como se faz. A aula de determinado professor que utiliza apenas o livro didático, ela pode ser muito mais envolvente em termos de desenvolvimento de diferentes habilidades com seus alunos do que a aula de um outro professor que utiliza diferentes recursos didáticos, mas não com o propósito de construção de conhecimento. Ele pode utilizar aquela diversidade de recursos para facilitar a memorização. E é para isso que ele diversifica. Por quê? Porque diferentes meios, né, eles podem nos ajudar na memorização. Nos ajuda a registrar. E o cérebro precisa, inclusive, de repetição para registrar aquilo com o qual eu estou tendo contato. Então, muito mais importante do que o que eu faço é o como eu faço. Então, muita atenção à forma. Por quê? Porque nós modificamos as estruturas cerebrais dos nossos alunos. Então, repito, mais importante do que o que é o como eu faço, como eu ensino. Isso faz toda a diferença na estrutura cognitiva do aluno. O como é que vai garantir as condições de aprendizagem dos nossos alunos. O como é que garante o aprender. Portanto, aprender modifica o cérebro. Vejam que imagem bonita aí nesse slide 8. O cérebro. É algo fascinante. E que nós temos que aprender como é que ele funciona. É algo que eu, particularmente, gostaria de estudar mais, mas é tanta coisa que a gente tem que dar conta, né? E aí, devagarzinho, vamos nos apropriando de uma diversidade aí de conhecimento. E como professores, é importante que coloquemos isso como uma tarefa, né? Como algo que nós devemos sempre estar buscando, aprofundamos. E sobre neurociência, é um conhecimento que levamos para a nossa vida, que vai nos ajudar muito para entender, né, as relações para além da sala de aula. Porque aprender modifica o cérebro.
O ato de aprender, ele está acompanhado de diferentes modificações cerebrais. Compreender essas modificações pode conduzir a um melhor e mais profundo entendimento dos processos cognitivos envolvidos na aprendizagem. Quando aprendemos alguma coisa, o cérebro se modifica. Porque, veja, seja lá o que for, seja lá o que venhamos a aprender, isso provocará mudanças no nosso cérebro. Logo, sabendo como funciona o cérebro, o professor ele melhor entenderá, né, de desenvolvimento cognitivo. E aí, daí esperamos que o professor melhor planeje e execute as suas práticas pedagógicas. Tá? E vamos falar um pouco de métodos não invasivos. Vejam, para que os estudos da área da neurociência sejam feitos, para que a neurociência se aprofunde na educação, muitos meios são utilizados. E aqui, nesse slide 9, nós temos alguns exemplos desses meios, desses métodos que são utilizados na neurociência aplicada à educação. Nós temos as medidas psicofisiológicas, né, que analisam as alterações fisiológicas relacionadas a processos cognitivos e emocionais, né, como mudança na frequência cardíaca ou aumento da produção das glândulas endócrinas. Veja, isso ocorre com o nosso aluno em sala de aula. Por exemplo, quando você chama um aluno, vou dar um exemplo bem básico, quando você chama um aluno para que ele responda uma pergunta que ele não estava esperando, né, a depender das dinâmicas daquela escola e que o aluno está envolvido, aquilo faz o aluno tremer. Né? Ele pode ficar ansioso, nervoso, tenso, e aquilo pode aumentar a sua frequência cardíaca. Aquilo vai provocar mudanças nas glândulas endócrinas. Aquilo vai fazer com que a sua produção aumente. O menino pode suar. O menino pode sentir frio, de repente. Né? O menino, quando vai apresentar um seminário em sala de aula, né? Mudanças cardíacas ocorrem. Né? Então, ele está em processo de mudanças. E aí as medidas psicofisiológicas da neurociência ajudam a entender como o cérebro funciona nesses momentos. Um outro método são as imagens por ressonância magnética funcional, que não é aquela ressonância magnética que nós encontramos nos hospitais da rede pública ou da rede privada de saúde. Não, aí é a ressonância magnética específica, né, que está disponível mesmo nas instituições voltadas para a pesquisa. Ela está direcionada para a pesquisa. Veja como a pesquisa é importante, né, nesse país. Enfim. Mas temos também como métodos a tomografia por emissão de pósitron e o eletroencefalograma. São métodos que nos ajudam a compreender, né, pelas mudanças que ocorrem no cérebro, né, nos ajudam a compreender a relação entre aprendizagem e mudanças cerebrais. Antigamente, estudava-se com corpos mortos. Né? Era assim que os meninos lá da medicina, de outras áreas também, né, que terminavam estudando por meio de corpos de seres humanos, estudava por meio de corpos mortos. Em termos de cérebro, né, hoje a tecnologia ela nos possibilita pesquisar com pessoas vivas e em atividade, certo? Por exemplo, há estudos, eu já falei aqui da importância da música, né, como ela estimula sensorialmente o sujeito e como isso afeta o funcionamento cerebral. Pois é, há estudos que mostram como a música estimula o cérebro. Isso você faz com pessoas vivas, você não vai estimular o morto. Né? Então, a pessoa viva ali, atrelada a uma máquina, né, que emite imagens, né, por ressonância magnética funcional, e aí o pesquisador ele pode acompanhar as mudanças que ocorrem. E esses estudos mostram que todo cérebro aprende. Gente, isso é muita coisa. Né? Isso é uma revolução no processo de aprender. Todo cérebro aprende. E nem sempre teve-se essa compreensão. Nós vimos aqui, acho que sobretudo na sessão formativa de educação inclusiva, né, como as pessoas foram tratadas ao longo da história,
né, da história da educação nos mostra isso, como as pessoas eram tratadas em termos de domínio de aprendizagem, de conhecimento. Não. E hoje nós temos a compreensão de que todo cérebro aprende. Por quê? Porque o cérebro ele é coerente. E é por isso que o sujeito ele vai aprender, e é por isso que o sujeito não vai aprender tudo aquilo que foi apresentado para ele, porque ele é coerente. O cérebro ele só vai assimilar aquilo que tem coerência com a vida dele, do sujeito. E é por isso que o sujeito sempre pergunta: professor, o senhor vai dar aula de quê hoje mesmo? E para que serve estudar isso? Por que eu tenho que estudar isso? Por isso a importância da contextualização da aula, contextualização dos conteúdos e contextualização das práticas, porque o menino precisa ver sentido naquilo. Aquilo que você apresenta para ele em sala de aula tem que ter coerência, porque o cérebro vai estar questionando o aluno. Para que eu preciso dessa informação? Para que eu tenho que aprender isso? Se ele não percebe o significado, se ele não vê sentidos, ele não vai aprender. Ou seja, o cérebro ele é coerente. Por isso a importância do professor estar atento ao conhecimento que o aluno já possui e as relações que ele vai fazer com o conteúdo novo que ele está trabalhando em sala de aula, junto com a contextualização. Contextualização daquilo que está sendo proposto para o aluno em sala de aula. Tá? E 30% das informações já estão no cérebro. Já estão lá com os neurônios do sujeito. Vejam, 30%. E os outros 70% estão onde? Vejam, os 70% são potencializados. Então vejam quanto é possível aprender nas experiências humanas, o quanto é importante a escola e os processos de ensino-aprendizagem, porque 70% o aluno vai ter potencializado através de um processo de aprendizagem. Então, qual é o papel do professor, qual é o papel do educador? É, portanto, potencializar a inteligência dos seus alunos. Porque todos aprendem de alguma forma. O cérebro, ele pode ser igual, tá? Em todas as pessoas. Mas as sinapses, as relações entre os neurônios são diferentes. E as interpretações que os alunos fazem são diferentes. E, portanto, cada um tem uma forma específica de estudar. E por isso que muitas vezes é importante perguntar ao criança ou ao adolescente qual é a melhor maneira de ele aprender. De modo geral, é preciso, para aprender, que haja sentido. Daí a importância da contextualização de tudo que se faz em sala de aula. Para que eu preciso estudar história? Porque, veja, o cérebro está ali para quê? Para quê? Nós somos seres humanos, né? Antes disso, nós somos animais. E o cérebro de todo e qualquer animal está ali para garantir a sobrevivência do animal. Então, o cérebro, ele só dá importância, ele só arquivará se aquilo tiver importância para a vida do sujeito. Ele precisa perceber a importância. Tá? E aí eu vou pedir aos colegas um pouquinho de paciência para a gente se deter um pouquinho mais nesse slide 10. Tá? Vejam, o cérebro precisa perceber a importância. Tem que ter relevância para a vida do sujeito. E a informação, se ela não for importante, se ela não fizer sentido, a informação ela não será arquivada. É o que eu sempre digo lá. Né? Colegas, planejem a aula. Os colegas lá do estágio, planejem as aulas. Por quê? Quando você vai, hoje no estágio, né? Você tem que planejar. Porque quando você vai ministrar suas aulas, você tem que estar atento a várias variáveis. Se você não tiver muito cuidado, você vai concentrar a sua aula muito em você, em um processo de exposição muito denso. E você não vai perceber qual é o retorno que os seus alunos estão te dando. Então, você está no curso de licenciatura, planeje. Você está lidando com uma turma apenas. Invista nesse processo de planejar, de ministrar aula, de verificar o resultado das suas aulas. Porque se você faz isso de forma sistemática ao longo dos seus 2 anos de estágio, quando você for professor efetivo que tiver com, né, principalmente os professores dos anos finais do ensino fundamental e professores do ensino médio que tiverem com 5, 6, 10 turmas, vocês vão fazer isso com muito mais facilidade.
permitindo-se, no início da carreira, planejar de forma densa, profunda, concreta, para que você consiga ministrar suas aulas com sentido para o seu aluno. Porque, do contrário, vai ser muita aula ministrada e pouca aprendizagem concretizada. Tá? Porque, do contrário, o que é que vai ocorrer? O que ocorre é exposição de conteúdo e memorização por parte do aluno. Uma memorização que ele vai demonstrar que conseguiu na sua aula. Você vai terminar a sua aula, vai perguntar se os alunos entenderam, eles vão dizer que entenderam e vão demonstrar que entenderam, falando tudo aquilo que você explicou. Mas no dia seguinte, eles não vão lembrar mais de nada. Por quê? Porque aquela informação não teve sentido e ela foi deletada do cérebro do aluno. No momento do sono, vai ser apagada aquela informação. Por que o sono faz? O sono, ele faz uma faxina, uma espécie de faxina no nosso cérebro. Então, nós vamos vivenciar um dia inteiro de experiências, vamos dormir, e no momento do sono, né, do sono profundo, do sono REM, aquilo que repercutiu, que marcou o sujeito, aquilo vai ficar. O que não marcou, o cérebro, né, vai jogar fora. Então, no momento do sono, aquela informação tem sentido? Vai ficar. Não tem sentido? Vai ser deletada, vai ser apagada. E como é que o cérebro ele percebe que determinada coisa tem importância? Aí ele vai fazer questionamentos. Aquilo tem, né, relação com a vivência do sujeito? Né? E é como se o cérebro questionasse. Isso aí, né, que eu estou vendo, que o professor está trabalhando, tem alguma relação com algo que eu já sei? Daí a importância dos conhecimentos prévios serem trabalhados na sala de aula. Né? Não é simplesmente chegar em sala de aula e perguntar o que os meninos já sabem, depois esquecer e seguir adiante. Não, é relacionar com novos conteúdos, é verificar a necessidade de mudança de representações e trabalhar em cima disso. Então, tem alguma relação com algo que eu já sei? Houve impacto emocional em mim quando essa situação foi, né, trabalhada, essa informação foi transmitida? Porque processo de aprendizagem envolve também transmissão de conhecimento, né, e memorização também. Não é só transmitir, não é só memorizar, é também. Né, tem conteúdos que precisam ser transmitidos. Então, faz parte, a memorização faz parte, a exposição faz parte. Ela é integrante. E o cérebro vai perguntar, houve impacto emocional em mim quando essa informação foi transmitida? Outra, essa informação, ela foi repetida na minha vivência, porque é preciso repetição. A aprendizagem cerebral precisa de repetição. Se você repete aquela informação, o cérebro ele vai entender que aquilo é importante, que aquilo é relevante e tende a consolidar aquela informação. Se foi lindo e maravilhoso, mas foi dito só uma vez, então o cérebro vai entender que aquilo não é importante. Então, explique, mas volte para o aluno, né? Peça para que ele explique o que você explicou, peça para que ele redija o que você explicou, faça alguma atividade na qual ele tenha que repetir aquela informação considerada importante. E aí você está cuidando de um caminho mais adequado para o cérebro aprender. Outra coisa, o cérebro vai questionar, aquela informação é importante para a minha sobrevivência, em termos de vida em sociedade ou no contexto da minha vida particular? Porque, vejam, do contrário, vai para onde aquela informação? Vai para a caixinha do esquecimento, né? Aliás, para um saco furado, né, do esquecimento, porque vai lá para o saco e vai sumir. Vai para o saco furado do esquecimento. E aí, né, nós temos que cuidar das nossas aulas, para que muito do que a gente venha falar em sala de aula não vá lá para o saquinho do esquecimento. Né? Imagine o professor de educação básica dos anos finais e ensino médio, muitas vezes dando aula manhã, tarde e noite. Pensem, como é o trabalho desse professor com aula nos 3 turnos? É muita aula. Então, nós não podemos ministrar tantas aulas ao longo do dia inteiro para que a maior parte daquilo que a gente trabalha, a maior parte daquilo que a gente, né, transmite ou trabalha em diversificadas situações de aprendizagem, vá para o saquinho do esquecimento do aluno. Não, é preciso
que o professor busque, né, com conhecimento de causa, né, ou seja, conhecimento de como os processos de aprendizagem ocorrem, para que ele planeje de modo que aquelas aulas sejam consistentes, para que, de fato, modifiquem adequadamente as estruturas cerebrais dos seus alunos, para que haja a aprendizagem. Precisa-se, portanto, cuidar do como. Por isso o cérebro vai perguntar: aquilo é importante para a minha vida? É importante para a minha vida, né, em sociedade? Tanto quanto, ou é importante aquela informação para o meu contexto de vida particular? Ótimo, se for ótimo, vai ficar comigo. Ah, não é importante. Vai para o saco vazio de esquecimento, certo? Então, vai para o esquecimento, que é algo muito importante, que para o funcionamento do nosso próprio cérebro, né? Porque eu estou dizendo que é algo importante, porque alguém pode estar se questionando. Nossa, simplesmente assim o cérebro vai descartar? Vai descartar, porque ele tem que descartar. Porque o esquecimento é também uma ferramenta necessária para o funcionamento do nosso cérebro. Imaginem, né, se nós tivéssemos que memorizar ou racional ou mecanicamente tudo aquilo que nos chega. Tudo bem que nós não sabemos os limites do cérebro humano, não utilizamos toda a sua capacidade, mas o esquecimento é algo necessário, é algo importante para a própria sobrevivência cerebral. Daí a importância, né, do professor. Vejam só, vamos a um exemplo, tá? Não sei se vocês já vivenciaram isso ou se conhece alguém que já passou. Veja, o professor chega em sala de aula, ministra uma aula, sobretudo os professores dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, que não estão em contato com aqueles mesmos alunos todos os dias. Por exemplo, ele tem aula com o aluno na quarta e tem aula com o aluno na sexta. Então, você ministrou uma aula na quarta e acredita que ela foi ótima, que ela foi maravilhosa, os alunos demonstraram que aprenderam, falaram a beça. Né? Você diz, nossa, que aula legal, deu certo. Isso por quê? Porque o como você fez foi adequado, né? Foi agradável, foi estimulante, envolveu parte da turma, mas parte da turma. Outra parte, não. Uma parte se apropriou de uma maneira, uma outra parte da turma se apropriou de outra forma. E essa outra parte, né, não se apropriou por quê? Porque as experiências dessas pessoas não tiveram relação com aquela forma ou com a qual você trabalhou e aquele conteúdo que foi trabalhado. E aí você vai chegar na sexta-feira, vai chegar na sala de aula e vai perguntar a alguns alunos o que foi que você trabalhou na aula da quarta-feira e eles não vão saber o que dizer. E aí você vai se questionar, nossa, mas quarta-feira, 2 dias eu ensinei isso aqui para vocês e vocês demonstraram que sabiam? E hoje, sexta-feira, vocês não lembram mais? Claro que não lembram mais. Por quê? Porque não foi feito de forma significativa. Não foi relacionado ou não foi trabalhado sobre nada de concreto da vida de parte daqueles alunos. Não causou impacto emocional para aqueles alunos. Logo, no momento do sono REM, qual é o momento do sono REM? É o momento conhecido como momento dos movimentos rápidos dos olhos. Não tem aquele momento que quando o sujeito está dormindo parece que ele não está dormindo? Você vê a pálpebra, né, inclusive mexer em alguns momentos. Há um movimento rápido dos olhos. É o momento do sono REM. Naquele momento do sono, aquelas informações que chegaram, né, para o aluno ao longo do dia, elas serão trabalhadas, né, serão filtradas. E aquelas que não fizeram sentido serão excluídas. Então, no momento do sono REM, REM, né, naquele momento, a atividade cerebral é profunda. A atividade cerebral ela é similar àquela que ocorre no momento em que nós estamos acordados em atividade. O cérebro fica a 1000. É o momento dos sonhos. É o momento em que o cérebro processa as informações do dia. É o momento de alimentação da memória. Por isso, é importante dormir para melhor aprender. É uma das últimas fases do sono. Gente, por isso que quem dorme de 3 a 4 horas por dia não chega à fase do sono REM.
uma fase tão importante para o processo de aprendizagem. Eu já tive uma orientanda de mestrado que disse que estava dormindo de 3 a 4 horas por noite para dar conta das coisas. Eu digo, não vai dar conta das coisas, tem que dormir mais. Você tem que dormir, chegar no momento do sono REM para você aprender. Por isso que você não está processando bem as informações e não está dando conta de tantas coisas que deveria estar dando. Então, o que ocorre com os nossos alunos nessas circunstâncias? Ele só estuda para o dia da prova. As informações, elas ficam armazenadas na memória de curto prazo, e aí ele chega lá na prova e descarrega. E depois ele esquece. Ou seja, não há aprendizagem. Lembram lá da nossa sessão? Acho que foi a sessão anterior sobre aprendizagem baseada em problemas. Se não houver significado, o aluno ele vai armazenar as informações na memória de curto prazo, vai descarregar numa prova e depois ele vai esquecer. E isso não é aprendizagem. Isso é memorização mecânica a curto prazo. Esse é o problema que temos em muitas salas de aula hoje. O cérebro não encontra relevância nas informações que são trabalhadas. Os alunos armazenam informações na memória de curto prazo e depois esquecem. Vamos lembrar, 30% das informações já estão no cérebro, com os nossos neurônios. Os outros 70% são potencializados. E o professor precisa trabalhar em cima desses 70%, de potencialização do cérebro. A inteligência, portanto, ela é potencializada. O professor precisa potencializar a inteligência dos seus alunos. E isso dependerá da forma, do como o professor estimulará os seus alunos. Tem estimulação adequada? Então, há comprometimento, há compromisso do aluno para a aprendizagem. Ou melhor dizendo, sem a estimulação adequada, há um comprometimento do processo cognitivo e social do sujeito. Então, se há estimulação adequada, o cérebro é como se ele se comprometesse com aquela aprendizagem. Mas sem a estimulação adequada, o que há, na verdade, não é um compromisso, é um comprometimento negativo do sujeito. Então, slide 11. Neurociência aplicada à educação. Portanto, como eu já falei, atenção à estimulação, porque 70% da estimulação do cérebro ocorre na escola, na sala de aula, quando nós nos referimos à estimulação externa, é a parte responsável pela maior parte das experiências do sujeito, porque os demais 30% de estimulação já estão no nosso cérebro. Então, quanto mais estimulação, melhor. E é isso que nós temos que pensar, na melhor estimulação. Então, melhor estimulação, quando falamos em melhor estimulação, associamos a faixa etária. Temos que pensar nisso, não é qualquer estimulação. A estimulação ela deve ser correta em relação à faixa etária do sujeito. Porque a estimulação, professores, ela é tão importante porque ela nos faz, na verdade, humanos. Porque nós somos animais, mas nós temos um cérebro para isso, que nos prepara para sobreviver. E a estimulação, ela vai fazer com que o nosso cérebro seja desenvolvido, é ela que vai nos fazer humanos, diferente aí dos outros animais. Então, nesse sentido, a neurociência, ela nos ensina conhecimentos, mas ela nos traz algo que repercute em termos de valores, em termos de relações humanas. Então, é preciso que a gente pense, enquanto processo educacional, pensar aí o tamanho da responsabilidade de ser pai, de ser mãe, de ser cuidador, que é o tio, que é o avô, que é o irmão que cuida, e a importância de ser cuidador dessa criança e de ser professor dessa criança é imensa a responsabilidade. A responsabilidade é muito grande. Porque uma coisa é criar, outra coisa é educar. Criar, a gente cria até batata dentro do apartamento. Não é assim? Já ouviram falar, cria um menino como se fosse batata. Porque criar é fácil. É só você dar duas coisas a ele. Você dá comida e dá, hoje em dia,
né, algum instrumento tecnológico, ou televisão, ou computador, iPad, celular, smartphone. Né? Melhor ainda, o menino vai ficar um doce, não vai te dar um trabalho. Isso é criar. É fácil. Educar, não. Educar é muito mais difícil, porque a educação está no plano, né, desses 70% de estimulação externa do sujeito. Certo? Educação é diferente de criação. Criar menino é fácil. Difícil é educar. É formar, é modificar estruturas cerebrais. E se a gente fala muito em estrutura cerebral, em encéfalo, né, chegamos aí ao encéfalo. Acho que podemos fechar aí o nosso primeiro bloco, falando sobre o encéfalo. Né? Primeiro, nós vamos falar sobre neurônios. Nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios no momento do nascimento. Né? E aí vocês veem que só a parte do cerebelo tem 30 bilhões desses mais de 80 bilhões. Logo, né, o cerebelo é uma parte importantíssima do encéfalo. Tem muito a que se descobrir ainda sobre o cerebelo. Né? As demais partes, aí nós temos o resto, compõe aí o resto dos bilhões de neurônios. E acima do cerebelo, que é essa partezinha marrom, aí, né, pela nossa tela aqui está marrom. Depender da tela de vocês, pode ser que esteja em outra cor. Mas acima deles, né, nós temos aí o tronco encefálico, né, e só acima dele é que nós temos o cérebro. Falamos muito do cérebro, mas, na verdade, o conjunto é o encéfalo. Então, o cérebro é só uma parte do encéfalo. Tá? Só uma parte de todo o encéfalo que é responsável pelo nosso funcionamento cerebral. Nossas funções mentais, nossas funções cognitivas, elas dependem do encéfalo e não do cérebro. Então, por isso, lembrando lá da nossa sessão sobre inclusão, né? Nós vimos aqui que a criança, ela tem, por exemplo, paralisia cerebral, mas a sua cognição, ela está, muitas vezes, 100% preservada. Isso por quê? Porque a paralisia, ela ocorreu no cérebro. E, às vezes, não ocupa nem todo o cérebro, não atinge nem todo o cérebro. Só que a cognição, ela não está no cérebro. Então, a paralisia, ela acometeu parte do cérebro, mas não afetou o tronco encefálico. Não afetou o cerebelo. Então, o funcionamento, né, do seu processo cognitivo, ele está 100% preservado. Agora, é claro, a depender do grau, né, de comprometimento da paralisia, né, ele vai ficar com um problema motor, ele vai conseguir ou não andar, conseguir ou não falar, a depender do nível dessa paralisia. Mas o que importa é que tenhamos consciência de que uma coisa é o cérebro, outra é o encéfalo. Então, algo, né, que acomete, que muitas vezes até visualmente, né, nos causa já um sinal de alerta, né, de que aquela criança, de que aquele adolescente tem um comprometimento, o comprometimento ele é cerebral. O que não significa dizer que ele é cognitivo. Tá? E a depender desse grau, a 100%, né, da sua cognição estará preservada. Eu acho que a gente fecha aqui, então, esse nosso primeiro bloco, tá? E a gente retoma aí, tratando de forma ainda específica, de termos, né, mais técnicos, relativos ao funcionamento cerebral no nosso segundo bloco.